Olá, boa noite a todos, tudo bem? Prazer estar aqui, Neto, Yudi, Luana, Jaque Albano, minha secretária querida, saudade de você, Martinha, Leandro, meu amigo Marcos Montenegro, Benedito, prazer, meu amigo, prazer estar aqui com vocês. Que bom, gente. Samuel, acabou de sair daqui da igreja, olha só. Luana, que bom, Luaninha. Pimpe, olha o Gabriel aí, gente, é o Pimpe. Quando ele era pequenininho, a mãe dele perguntava: quem é você? Ele disse: sou o Pimpe da mamãe. Aí ficou Pimpe. Andresa, que saudade, Andresa. Minha irmã Antônia Guerra, prazer estar com vocês. Prazer, saudade, Jaque. Queridos, um prazer estar aqui, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo caminhando na paz do Senhor, não é? Abraço para a Lidiane, para a Niara, abraço para todos vocês, Sara Brandão, Sarinha está com o bebê, né, Sarinha? Como é que tá? Tá tudo bem? Que bom, espero que a bebezinha esteja bem. Sueli Bravo, minha amiga, só gente boa, prazer estar aqui, a gente está na igreja, bom, Maxwell, Vivian, a gente estava gravando aqui agora, né? Sentindo a falta do Rafael Elian, que bom, Marília, Carolzinha, melhor dentista do estado de Ceará. Carol, obrigado por cuidar da minha mulher e das minhas filhas, viu? Muito feliz por você estar cuidando delas. Dani Duarte, que bom, querida, melhor cerimonialista que nós temos. Zé Litônio, tudo bom, Zé Litônio? Rafinha, te amo, pastor Rafa, te amo, você é uma bênção. Alessandra, Neto, Liduína, Fernandinha, abraço no Fernando, João Paulo, Michele, abraço no João Pedro, Silvia Holanda, que bom, que bom. Queridos, a gente tem falado nessa semana, né? Semana inteira, sobre aprendendo com grandes personalidades bíblicas, né? Falamos aqui de alguns homens e mulheres de Deus, né? Falei sobre Estevão, falamos aqui sobre Cornélio, falamos sobre também algumas mulheres importantes, né, da Bíblia, que às vezes as pessoas não veem tanto, né, no detalhe, como a história de Raabe, que nós falamos aqui, da própria Sunamita, né, que às vezes passa tão desapercebido. Mas o certo é que são pessoas que são muito especiais na Bíblia. E aí, para ser bem justo, falei de 2 homens, né? Falei de 2 mulheres, e hoje eu queria falar de um casal. Pode ser de um casal? Sim, um casal por quem eu tenho uma profunda admiração também na Bíblia. Áquila e Priscila. Pois é, Áquila e Priscila, eles têm uma história belíssima na Bíblia, né? Interessante como um casal consegue assim despontar dentro da Bíblia pela sua relevância, pela sua importância, né? Embora muitas vezes assim quase que um pano de fundo, né, para uma história maior, que era a história do apóstolo Paulo, né, e do início da igreja de um modo geral. Mas eles simplesmente assim fazem algo maravilhoso, tá certo? E é um prazer, tá certo? É um prazer falar sobre eles hoje. Espero que a gente consiga ter um bom aprendizado, tá certo? Aprendendo com esse casal, né? E também com uma família maravilhosa, tá? Um abraço a todos que estão entrando agora, a Silvia, tá certo? O Neto colocou aqui uma mensagem. Oi, pastor Juliana, uma mensagem para você, Igreja Batista, que Xadá mandou o quê? Mandou matar seu pastor Denilson, irmão Reinaldo? Eita, que pena, hein? Que pena, que loucura. Espero que haja paz aí na vida do Clemilson e na vida do Reinaldo, né? Vamos orar por eles no final, tá bom? Abraço para Ana Lúcia, né? Para todos que estão aí nos vendo e ouvindo nesse momento. Vinícius, Tarcísio, tá certo? Jaqueline Guimarães, que bom. Então, Áquila e Priscila, eles são um casal de judeus, né, que foram muito importantes para o apóstolo Paulo em um momento que o apóstolo passou a viver na cidade de Corinto. E para você entender tudo que eu quero falar nesse momento, convido você
a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, tá bom? Atos, capítulo 18. Vamos lá comigo? Olha o que a Bíblia diz, olha que história interessante. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Olha que coisa interessante, não é? Então vamos lá. Áquila e Priscila eram um casal de judeus. Eles, no caso da Áquila, ele era natural do Ponto, né? A região do Ponto era tanto se refere a uma cidade como uma região, né? Perto ali do Mar Negro, e hoje é Turquia, tá certo? Então, Paulo ele era natural daquela região, não é? E com certeza eles viveram em Roma bastante tempo, talvez até tivesse cidadania romana, né? Apesar de serem também judeus. E Áquila e Priscila, eles foram expulsos de Roma por um decreto de um imperador chamado Cláudio, né? No ano de 49 depois de Cristo. E eles foram também para Corinto. Eles foram obrigados, juntamente com todos os judeus daquela cidade, de Roma, né? Eles foram expulsos porque começou a haver muita contenda dentro da cidade de Roma entre judeus e cristãos. E aí os judeus foram expulsos ali de Roma e muitos, né? Foram para a cidade de Corinto, que não era tão distante de Roma naquele momento. E então aconteceu também que Paulo ele chega em Corinto, né? Paulo chega em Corinto e ele vai ter um momento onde ele tem uma certa acolhida do casal Áquila e Priscila, porque eram judeus, porque também tinham cidadania romana, talvez, e também, principalmente, porque eles tinham a mesma profissão, já que eles eram construtores de tendas, né? Eles trabalhavam com tendas. Então Paulo ficou em companhia deles ali na cidade de Corinto, e ele recebeu então um certo cuidado ali do casal. Ele recebeu talvez alimento, talvez um teto, né, para morar, e isso representava uma proteção grande, né? E com certeza houve ali um compartilhar, né? Houve um compartilhar, houve uma amizade, houve uma troca de informações, né? De conhecimento, e certamente Áquila e Priscila talvez até corressem também algum risco, né? Pelo fato de estar hospedando Paulo, né? Já que também tinha a sua relevância na cidade de Roma, também como talvez até já começando a sofrer uma certa perseguição pelo fato de ser cristão, pelo fato de ensinar acerca de Jesus. Então, há famílias que elas são muito importantes para a edificação da igreja, né? E Deus usa pessoas individualmente em seu reino, não obstante ele também conta com famílias que se doam e se rendem ao apelo do Senhor, tá certo? Eu acredito que a maneira como Áquila e Priscila, né, interagiram com o apóstolo trouxe para o apóstolo Paulo uma oportunidade muito grande de se estabelecer melhor, de criar, né, um vínculo melhor com a cidade, com as pessoas, mas ao mesmo tempo também, outro lado, né, Áquila e Priscila foram tremendamente impactados por hospedar o apóstolo Paulo ali na sua casa, por conviver com ele, por aprender com ele. Já pensou que recebeu o apóstolo Paulo na sua própria casa, na sua residência, conviver com ele, talvez durante ali 1 ano, 2, 3 anos? Já pensou, assim, um privilégio, né? Que só quem entende, quem convive muito de perto com gente abençoada, né? Você já teve a oportunidade de conviver com gente abençoada? Pois é, eu acho maravilhoso, né? Assim, conviver com pessoas que a gente ganha, que a gente se sente, digamos assim, não só protegido e abençoado, mas ao mesmo tempo, né, a gente aprende muito, a gente acaba vivendo um momento maravilhoso. Teve uma época na história da minha família, né, eu e a Janete,
quando nós compramos a nossa casa. A gente comprou uma casa e tivemos que vender o nosso apartamento, mas a casa não estava pronta, estava sendo construída, e nós resolvemos simplesmente morar de aluguel. A gente foi passar um tempo morando de aluguel enquanto a nossa casa estava sendo construída, né? E foi uma época interessante porque nós decidimos assim, não, vamos morar perto de alguém que seja legal, vamos priorizar morar perto de alguém que seja bênção para a gente. Aí nós fomos morar num condomínio na Lagoa Redonda, né? E havia um casal da igreja que a gente gostava muito. E como foi bom aquele tempo de proximidade, como foi bom aquele tempo de convivência, onde as nossas crianças puderam crescer ali brincando juntas, né? E a gente ia para a igreja junto, a gente trocava informações, a gente fazia um churrasquinho, um convidava o outro. Então assim, foi muito especial aquele tempo de convivência com aquela família que se tornou assim uma bênção na nossa vida, tá certo? Eu acho que sempre é interessante, né? Quando famílias elas têm a oportunidade de crescer juntas, né? De se tornarem, digamos, parceiras, né? Amigas, famílias irmãs, né? Eu cresci no meio de uma vizinhança que não era só uma vizinhança qualquer, eram irmãos, né? Eram famílias irmãs. Áquila e Priscila foram isso para o apóstolo Paulo, né? Foram irmãos, foram aqueles amigos mais chegados até do que irmãos mesmo, né? Pela convivência e pela troca de cuidado, de ensino. E eu acho que muitas famílias podem se tornar isso, né? Eu queria falar nesse momento, né, como ser uma família usada por Deus. Como nós podemos ter uma família usada por Deus. E você que é solteiro, né, que está aqui conosco, que está nos ouvindo nesse momento, assim, que você possa pensar, que você possa desejar que lá na frente a sua família, né, seja uma família desse tipo, essa família abençoada, uma família usada por Deus, né? Os casados que estão aqui comigo, eu queria assim incentivar você, tá certo? A cada vez mais, né? Permitir que Deus use a você e que Deus, né, tenha a sua família, uma família com que Ele possa contar, aquelas famílias que são bênçãos, né? Há muito tempo atrás, logo no início da minha conversão, eu li um livro que foi um dos livros assim mais impactantes da minha vida. O nome do livro é Este Mundo Tenebroso. Com certeza muitos que estão aqui, tá certo, já devem ter tido a oportunidade de ler este livro, né? Este Mundo Tenebroso, a parte 1, você tem um e tem o 2, tá certo? Então, há um momento do livro que é interessante, né? Porque fala da vida espiritual, do mundo espiritual, e só para você ter uma ideia, havia uma igreja, a igreja estava num momento de um enfrentamento pela dificuldade que a cidade estava passando, e havia anjos de Deus na igreja, sobre a igreja, no teto da igreja, na porta da igreja, e os anjos eles vinham a ficar contando os casais que iam chegando na igreja, né? As pessoas que iam chegando na igreja. E quando alguns casais chegavam na igreja, os anjos faziam uma festa, os anjos gritavam de alegria, eles batiam palmas, eles faziam assim, uma celebração pelas pessoas que estavam chegando na igreja naquela hora. Eu nunca esqueci isso. E todas as vezes que, até hoje, quando eu estou chegando com minha família na igreja, eu fico pensando, será que os anjos estão celebrando a nossa chegada? Né? Porque eu acredito que Deus ele usa muito famílias para tratar no reino dele. Foi assim que Deus fez com Áquila e também com Priscila, né? Uma família muito abençoada. Como ser uma família abençoada por Deus? Vamos lá comigo? Como ser, né, uma família usada por Deus no seu reino? Começando a pontuar, a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse hoje, né? Eu diria aceitando o chamado de Deus. Aceitar o chamado de Deus, tá certo? Pastor Pedro, mas a minha família, assim, eu sou só eu não tenho ninguém, eu estou só. Beleza, é você mesmo, entendeu? É você mesmo, é você e seu filho, é você e seu neto, é você e o seu pai, é você e a sua mãe, não tem problema, mas desde que haja a aceitação de um chamado de Deus, não é? Esse chamado chegou a Áquila e Priscila, tá certo? O verso de número 2, não é? Diz assim, a gente está lendo Atos 18, tá certo?
o verso 2 diz assim: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E aí, a Bíblia diz mais: Paulo, então, conviveu de uma maneira próxima com Áquila e Priscila. E esse casal simplesmente recebeu o apóstolo. Recebeu o apóstolo e recebeu mais do que isso, né? Talvez eles fossem desses que estavam sempre sendo persuadidos, né, por Paulo na sinagoga, todos os sábados, né? Então, todos os sábados eles tinham aquela missão maravilhosa. Como judeus, eles iam na sinagoga e Paulo ia pregar. Paulo simplesmente levava a palavra ali e muita gente recebeu a palavra. Muita gente se converteu ao cristianismo naquele momento. Muita gente também teve um acréscimo de maturidade espiritual. Não só eles receberam a Cristo lá, mostrando uma coragem, determinação e unidade familiar, mas também eles, além de se converter, eles adquiriram uma maturidade espiritual muito interessante, porque eles entenderam que aquele era um momento especial para a vida deles, era um momento importante para a vida deles. Eles acolheram Paulo e receberam assim então um chamado de Deus para estar com o apóstolo, para aprender com ele, para andar com ele, para ouvir dele, né, coisas que eles nunca imaginaram na vida. E é interessante porque há famílias que recebem um chamado de Deus. Muitas famílias são chamadas a caminharem, não é, a uma obra de Deus. Muitas famílias, elas são, na verdade, instigadas a ter ali a sua vida marcada pela presença do Senhor. Interessante quando a gente está aqui nos domingos, como a gente vê famílias servindo a Deus, como a gente vê às vezes famílias inteiras servindo a Deus, pessoas que vêm, pessoas que se convertem, pessoas que são alimentadas, pouco tempo depois já estão servindo, já estão sendo, digamos assim, uma referência e um cuidado da vida de outras famílias até, tá certo? Eu louvo a Deus pelas famílias da igreja. Eu louvo a Deus, queridos, e assim, desculpa falar, mas quem me conhece sabe que isso faz muito parte do DNA da gente. Nós somos uma igreja que cuida de famílias, que se preocupa, tem esse cuidado, né? E como é interessante como a gente consegue passar isso para outras, né? Esse cuidado, esse zelo, e muitas vezes a gente acaba, né, aceitando não só o chamado, mas o próprio ministério, né, de cuidar de outros, de cuidar de outras famílias também, para que outras sejam impactadas, alimentadas, tratadas. Eu tenho pessoas aqui na igreja que elas vêm muito contabilizar comigo, né, sobre, e eu falei de palavra contabilizar, porque é isso que a gente acaba vivenciando mesmo, né, pessoas que conseguiram salvar casamentos, né, evitando separações, evitando divórcios. É impressionante isso aqui na igreja. Eu acho que toda semana a gente salva uma família aqui na igreja, e eu louvo a Deus por isso. A gente, lógico, a gente tem tido perdas até, mas as nossas perdas são muito menores, mas muito menores do que os ganhos que a gente tem tido, não é? Famílias lutando por famílias, aceitando esse chamado, aceitando esse zelo, aceitando um cuidado, e eu louvo a Deus por causa disso. Você pode dar uma glória a Deus? Quem está me entendendo? Você está comigo hoje? Sim? Glória a Deus. Se você está comigo hoje, coloca o dedo nesse coraçãozinho aí, né? Mostra aí que você está com a gente, ok? Então, aceitando, né, o chamado. Uma outra coisa que me chama muita atenção na vida desse casal, Áquila e Priscila. Olha só, a segunda coisa que eu gostaria de pontuar, né, uma família usada por Deus. Ela é aquela que aceita o chamado e ela também aceita a missão, porque uma coisa é o chamado e outra coisa é a missão, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa ela tem um chamado, mas ela nunca se entregou a uma missão. Tá certo? E eu queria hoje ler também para você Atos 18, 18. Vamos comigo. Atos 18, 18 diz assim: Mas havendo Paulo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto.
Olha que coisa interessante. Vamos aqui ver o passo, né? Primeiro, eles recebem Paulo. Depois, eu tenho certeza que eles aprenderam muita coisa com o apóstolo Paulo. Houve conversão, houve transformação, houve uma maneira nova de pensar, de agir em relação à vida, em relação à própria religião. E aí, eles aceitaram a missão. Qual é a missão? A missão era de ir, olha só, para a Síria com Paulo. Queridos, eles embarcaram numa viagem. Sim, eles embarcaram numa viagem e eu queria só que você entendesse. Pense numa viagem perigosa. Síria, fronteira com Israel, uma fronteira que durante muitos e muitos anos foi uma fronteira extremamente difícil de ser estabelecida, porque quanto eles eram inimigos, né? Ora a Síria invadia Israel e tomava território, ora Israel invadia a Síria e tomava e ocupava território. Só para você ter uma ideia, Damasco, né? Uma cidade da Síria, uma importante, grande cidade da Síria, já pertenceu a Israel. Foi uma cidade que já foi do domínio de Israel. Boa parte do território sírio já foi de Israel, mas também boa parte do território de Israel já foi da Síria. Inimigos históricos, não é? Inimigos históricos. O que acontece agora nesse momento é que Paulo ele resolve ir adiante no seu trabalho missionário, no seu trabalho, não é, de levar a igreja a outros locais, e talvez já no retorno, né, talvez fazendo um trajeto de retorno da cidade de Corinto para Jerusalém, ele passava por dentro do território sírio. Então, nesse momento, Paulo ele é obrigado a passar pela Síria, ele é obrigado a entrar na casa do inimigo, no campo do inimigo, e quem que ele leva? Áquila e Priscila. Não somente eram mais um casal recém-convertido, não, eles não eram mais só um casal que havia sido convertido e agora estava andando com Paulo. Não, eles tinham uma missão, e essa é uma missão extremamente estreita, como a pastora Ruth está dizendo aí. Eles iam entrar no território inimigo, eles iam entrar na Síria. Olha só, entender a vontade de Deus e submeter-se a ela é uma dádiva, e é também uma aventura que nos levará a uma viagem rumo a um destino desconhecido e às vezes até difícil de alcançar. Sim, uma família que aceita o chamado e que aceita a missão de andar com Cristo, de seguir a Cristo, pode ser que às vezes nós venhamos a precisar adentrar sim no território do inimigo. Pode ser que muitas vezes a gente tenha a missão de ir por um caminho que a gente nem sequer sabe onde vai dar. Às vezes a gente entra diante de um campo desconhecido, nós nunca sabemos onde Deus vai nos levar. Quando eu aceitei o chamado pastoral, quando eu e minha esposa nós aceitamos, juntos esse chamado maravilhoso, e houve um convite para nós, nós deixarmos inclusive o nosso trabalho secular para estarmos trabalhando na igreja, para nós estarmos agora somente dentro da igreja. A gente sem ter noção de quanto que dali mexeu com a gente. Foi assim, houve uma certa até resistência familiar. Alguns familiares nossos nos questionaram: Xaré, você está ficando louca, a Janete era muito bem empregada, eu também, eu tinha vários empregos, eu trabalhava em escolas muito prósperas, muito grandes, de Fortaleza, e quando a gente pensou assim, nós vamos deixar e agora nós vamos seguir o caminho que Deus tem para a gente nessa obra interessante. Queridos, era um passo tão grande no escuro, era um passo tão grande em direção ao desconhecido. Sim, muitas vezes nós agimos dessa maneira. É saber que o nosso amanhã encontra-se nas mãos de Deus. Podemos planejar e até decidir, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá para sempre na nossa vida. Sabe, hoje eu quero fazer um apelo a você. Deixa a tua família se tornar uma família que tenha chamado de Deus. Sabe, talvez para muita gente soe tão estranho. Tem muitas pessoas que estão aqui, que estão me escutando e com certeza vão achar isso tudo muito estranho, não é? Porque tem a sua religião, porque tem o seu apego, porque tem ali a sua vidinha muito, já bem dosada. Mas sabe, talvez nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena,
talvez as pessoas possam ficar pensando assim, não, mas eu preciso me agarrar em alguma coisa. Eu digo para você, agarre-se em Deus. Agarre-se no Senhor e arrisque-se, querido. Arrisque-se. Deixe sua família se tornar essa família, digamos, essa família missionária, essa igreja, essa família que tem um propósito, essa família que aceita Cristo e que aceita Jesus porque Ele é de acordo com a palavra e segue adiante, independente do que os outros possam dizer. Sabe, o meu desejo é que meus últimos dias de vida todos sejam na presença do Senhor. Não importa quantos anos eu vou até daqui para frente, não importa, o que importa é que tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Sabe, queridos, eu tenho um pedido para fazer você enquanto família. Arrisque-se. Arrisque-se com Cristo. Quantos aqui estão dispostos a sair um pouco da sua zona de conforto e arriscar-se por Cristo? Você tem noção do que eu estou falando? Arrisque-se com Cristo e que haja uma marca muito grande na sua família. Tudo na nossa família é pelo Senhor. Tudo na nossa família é pelo Senhor. Quantos aqui podem dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Legal, né? Olha só, Áquila e Priscila, gente, eles fizeram isso. Eles entraram numa viagem missionária. Eles entraram no campo do inimigo juntamente com o apóstolo Paulo. Interessante, né? Paulo disse assim, eu vou fazer uma viagem muito perigosa, mas eu preciso de vocês comigo. E eles disseram, estamos juntos. Estamos juntos, pastor. Estamos juntos, apóstolo. Estamos juntos, nós vamos em frente. Interessante, né? Vamos lá? Uma família usada por Deus. Quais são as características de uma família usada por Deus? Não só abençoada por Deus, mas abençoada e usada pelo Senhor. Aceita o chamado, aceita a missão. Terceira coisa que eu gostaria de pontuar nesse momento: uma família usada por Deus aceita também e assume a responsabilidade. Vamos lá comigo? Uma família que assume a responsabilidade. Atos 18. Olha que coisa linda. Atos 18, deixa eu ir agora para o versículo de número 24. Você que está comigo, me acompanha nessa leitura. A palavra do Senhor diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Olha só, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Olha só o detalhe. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus, ou seja, que o Messias é Jesus. Interessante porque Áquila e Priscila, agora eles com certeza eles estavam, em Éfeso, e eles conhecem um outro judeu chamado agora de Apolo. E Apolo, ele era um homem extremamente eloquente e poderoso nas Escrituras. Pense num cara que sabia falar. Ele sabia falar bem, ele era o conhecedor das Escrituras, ele sabia talvez tudo sobre o Antigo Testamento, e ele também foi instruído no caminho do Senhor. Ele era fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão acerca de Jesus, mas tinha um problema. Qual era o problema de Áquila? Ou melhor, de Apolo? Apolo, ele conhecia apenas o batismo de João. Conhecia apenas o batismo de João. E um dia, ali na sinagoga talvez, de Éfeso, ele foi pregar, ele foi ensinar na sinagoga, e ele era uma pessoa que falava muito bem, mas quando Áquila e Priscila escutaram Apolo falando, Apolo pregando, entenderam que havia uma certa deficiência, não havia erro,
não havia engano, mas havia uma pequena deficiência. Qual era a deficiência? Ele somente sabia acerca do batismo de João. Ele não foi ensinado no batismo do Espírito Santo. Ele não foi ensinado no caminho de Deus completamente. Havia lacunas, havia brechas e ele precisava aprender mais. E Priscila e Áquila não tripudiaram, nem se rebaixaram diante de Apolo, né? Mas aceitaram a responsabilidade de ensiná-lo, de levá-lo a ter um maior conhecimento, o conhecimento verdadeiro acerca do poder de Deus, através da vida espiritual, através da vida com o Espírito Santo, não é? Apesar de todo o conhecimento e eloquência que ele tinha. Cada indivíduo tem a sua própria missão particular, servindo nas mãos de Deus como um instrumento único diante do Senhor. Eu entendo também que cada cristão é um membro especial do corpo de Cristo, dotado de uma função e de um propósito diferentes. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, a gente tem ali, né, falando, Paulo ensina sobre o corpo de Cristo, da variedade, das diferenças, né, e de muitas pessoas que, embora diferentes, elas se complementam. Cristo deve ser tudo em todos, mas se assim não acontece, começa a surgir também sentimentos de inveja, sentimentos de ciúme, o que é muito comum no meio do povo cristão. É tarefa necessária, então, dos que são responsáveis pela igreja do Senhor aqui na terra, ensinar os outros, trocar informações, passando experiências no conhecimento do caminho do Senhor. Apolo, ele não foi rebatizado, tão somente ele recebeu mais completas informações. Ele aprendeu sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a ceia. Ele aprendeu muita coisa sobre os dons do Espírito, com certeza, para que ele tivesse mais meios, né? Também vale ressaltar que Apolo humildemente, prontamente, queridos, ele deixou-se instruir, ficando assentado aos pés de uma mulher crente e seu marido. A humildade de aprender, o cuidado de aprender um pouco mais. Sim. Não é? Eu acho que essa questão é uma questão de uma responsabilidade. Durante muito tempo eu orei de uma forma que eu nunca tinha orado antes. Eu orei pedindo a Deus da seguinte maneira: Senhor, eu sei que tem muitas pessoas que o Senhor usa aqui na terra. Eu sei que tem muitos pastores, tem muitos líderes, mas, Senhor, o responsável pela igreja aqui na terra sou eu. Interessante, eu orei durante muito tempo dessa maneira. O responsável pela igreja aqui na terra sou eu. Interessante porque Deus me colocou como responsável por uma igreja. Deus, ele escuta a nossa oração e ele entra nesse enlace conosco, né? Ele é responsável pela nossa casa, pela nossa vida, e nós somos responsáveis aqui na terra pelas coisas dele. Ele cuida de nós, nós cuidamos dele. Sabe, eu acho que assim, é um privilégio nós cuidarmos da obra do Senhor aqui na terra. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, os melhores anos da minha vida são os anos em que eu cuido da igreja do Senhor aqui na terra. Eu não trocaria isso por nada. Durante muito tempo, como eu tenho formação de advogado, formação de direito, né? Eu sou advogado, eu queria ser juiz. Meu sonho era ser juiz. Hoje eu não troco de forma nenhuma aquilo que recebi do Senhor por qualquer outro título, por qualquer outra incumbência. Essa é a responsabilidade mais honrosa que alguém pode ter na terra, a responsabilidade de cuidar aqui daquilo que pertence ao Senhor e daquilo que Deus ama. Eu louvo a Deus pelos irmãos responsáveis que caminham com a gente, por aqueles que nos ajudam, por aqueles que nos auxiliam, por aqueles que até muitas vezes suprem as nossas necessidades, aqueles que nos mantêm, aqueles que nos ajudam. Queridos, como é bom a gente caminhar ao lado de outras pessoas que também se sentem nessa doce missão de ser responsável pela obra de Deus aqui na terra. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores galardões que alguém pode receber no céu. É aquele de alguém que aqui na terra, mesmo sem ver, mesmo sem conseguir, não é,
ter nas próprias mãos, mas foi responsável por aquilo que não via. Eu fui responsável pelo reino de Deus aqui na terra. Que maravilha! Eu acho que essa é uma das maiores maneiras que um homem tem de agradar ao Senhor. Lá em Malaquias fala de uma bênção que o Senhor tem para dar àqueles que cuidam da obra do Senhor. Deixa eu ver se eu consigo esse texto aqui para você. Em Malaquias, no capítulo 3, no verso de número 16, tem assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro. Olha que palavra. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, meu irmão, sabia que há um memorial escrito diante do Senhor com o nome daqueles que servem ao Senhor? Impressionante, né? Eu acho isso lindo. Sabe, eu acho que não tem coisa melhor do que a gente servir a Deus. E hoje, sabe, você tem essa oportunidade, né? Nesse momento tão difícil, talvez conturbado, talvez de medo, de angústia, preocupação, mas você pensar em como eu faço, pastor, para levar minha família a servir a Deus. Como eu faço para que meus filhos, você que tem filho, você que tem filho criança, filho adolescente, filho jovem, permita que seu filho cresça com a possibilidade de servir a Deus. Tenho pais e mães aqui. Olha só, eu sei que a gente vive no mundo, eu sei que seu filho vai conhecer a mesa de bar, vai conhecer a boate, vai conhecer o forró, o pagode, tudo bem, vai conhecer o carnaval, show, deixa para lá. A questão é, dá também a oportunidade ao teu filho, de conhecer esse doce privilégio de servir ao Senhor. Dá essa chance para ele. Dá essa chance aos teus filhos de saberem o que é servir a Deus. Você entende isso? Glória a Deus. A gente está falando aqui então, aprendendo com grandes personalidades da Bíblia. Você que chegou agora, a gente está falando de Áquila e Priscila, tá certo? Um casal maravilhoso, uma família linda, que fez algo muito lindo, que acolheu o apóstolo Paulo, andou com ele e se tornou algo muito especial junto com o apóstolo Paulo, né? Pastor Pedro, como é que eu faço para que a minha família seja essa família que é usada por Deus? Aceita a missão, aceita o chamado. Olha só, terceiro, aceita a responsabilidade. Quarto, seja um cooperador de Deus. Cooperador de Deus, é cooperador de Deus. Porque estou seguindo aqui os passos de Áquila e Priscila, tá bom? Olha só, em Romanos, no capítulo 16, quando Paulo ele começa a se despedir na carta que ele faz à igreja que estava em Roma, ele diz assim no finalzinho da carta, né, para nós, o verso 19 de Romanos 16. Ele faz a saudação e diz: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. Olha que interessante, né? Eles se tornam então cooperadores do reino de Deus, né? E eles se tornaram tão cooperadores no reino de Deus que havia, na verdade, uma casa na casa deles. Uma igreja, né, na casa deles. Havia uma igreja cristã na própria casa deles. As igrejas naquela época não tinham muito a condição de ter seus templos como a gente tem hoje. As igrejas se reuniam nas casas, né? Na informalidade, ali na cozinha, na mesa, ao redor, né, de uma
de uma alimentação, de uma refeição, de um pouco de pão, de um cafezinho, um chazinho, ali uma comidinha, um suquinho de uva, alguma coisa que eles faziam, e ali eles cresciam juntos, se alimentavam juntos, não é? E havia essa combinação, essa troca. Aquele e Priscila agora, olha só quem eram eles. Eles agora se tornavam então não mais aqueles que sentavam para aprender, mas eles se tornavam agora aqueles que iriam passar aquilo que eles tinham aprendido para outras pessoas. Se tornaram os pastores da igreja, se tornaram os líderes da igreja que se reunia na casa deles. Eu acho isso muito interessante. Priscila e Áquila, eles abriram as portas não somente de suas casas, mas também de seus corações. Cooperar é operar em conjunto, é ter empatia natural com as pessoas, a ponto de desejar sua transformação pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo seu Espírito Santo e pelo amor do Pai. Em 1 Coríntios 3, de 4 a 9, voltando aqui no comecinho de 1 Coríntios, né, de 4 a 9, a gente tem aqui um texto muito especial sobre os cooperadores de Deus. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. E quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos cooperadores de Deus aqui na terra. Quem pode dizer que é um cooperador de Deus aqui na terra? Levante sua mão. Cooperador de Deus. Oh, que coisa linda, olha só. Existe aqueles que são os cooperadores, aqueles que são edifício de Deus aqui na terra. Querido, isso é tão interessante, não é? Paulo não queria que o nome dele somente aparecesse, muito menos o de Apolo, né? Apolo se tornou um homem muito especial dentro da igreja. Apolo se tornou um homem grande dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Existem alguns autores, alguns historiadores que acreditam até que o livro de Hebreus, não é, que a gente não sabe quem é o autor exatamente, não tem uma autoria. Muita gente acredita que seja Apolo o autor do livro de Hebreus, posto que é um livro anônimo, tá certo? Porque ele sabia muito da história do povo judeu e depois aprendeu de Cristo, aprendeu do Espírito Santo, né, juntamente com Áquila e Priscila. Eu louvo a Deus, né, por esses homens e mulheres que cuidam tanto da igreja que parece que tem uma igreja na sua casa. São pessoas que não só vivem uma vida espiritual e ajudam no reino de Deus, mas são pessoas que abrigam a igreja, abrigam espirituais dentro da sua própria casa. Sim. Quantas pessoas abrem sua casa para ter oração? Quantas pessoas abrem sua casa para fazer aconselhamento, não é? Para cuidar de outros casais, para cuidar de outras famílias? É impressionante isso. É muito impressionante. Eu, sinceramente, gente, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por isso. Eu e minha família, nós realmente temos, né, esse cuidado. A gente vive isso de uma maneira muito forte. Eu louvo a Deus por isso. Meu desejo é que a sua família seja uma bênção aqui na terra, né? E um dia o Senhor recompense a cada um por ser justamente, né, esse cooperador, esse edifício de Deus aqui na terra. Eu amo. Para terminar, já caminhando para a gente concluir, tá certo? O que a gente aprende com Áquila e Priscila, né? A gente aprende sobre uma família que é usada por Deus. Uma família que aceita o chamado, uma família que aceita a missão, uma família que aceita a responsabilidade, que se torna cooperadora de Deus. E eu concluo dizendo assim, uma família que é reconhecida com honra pelo Senhor. Sim, uma família que é reconhecida com honra pelo Senhor. Você gostaria que a sua família, não só você individualmente, mas que a sua família fosse reconhecida com honra pelo Senhor? Olha só, 1 Coríntios 16, 19, 1 Coríntios 16, 19, né? Há uma saudação,
As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muitos saúdam aqui Priscila, bem como a igreja que está em sua casa. Esta é uma saudação de honra. Há aqui uma saudação de honra. Eles não só recebem a bênção de ter igreja na sua casa, mas eles têm a honra do Senhor, cuidado de Deus. Aquila e Priscila ofereceram a sua casa para reuniões, o que logo se transformou na igreja, obtendo assim reconhecimento dos homens das igrejas da Ásia, reconhecimento de Paulo e o reconhecimento de Deus. Seus nomes constam nas Sagradas Escrituras em posição de honra, como uma família de cooperadores de Deus. E aí, minha pergunta hoje é: mesmo você estando nesse momento de isolamento, não é? A gente vive uma situação difícil, problemática, mas onde você quer levar a sua família? Quando a gente sair dessa, qual vai ser a postura da sua família? Me diga, qual vai ser a postura da sua família? Qual vai ser a atitude da sua família? Meu desejo é que se tornem maiores do que eram antes, mais fortes do que era antes, mais influente, a sua família mais influente do que era antes, mais relevante, mais unida, mais firme em Deus, mais serva, mais serva. Ô meu irmão, leva a tua família para um patamar maior, permita que sejam abençoados de uma maneira como nunca foram antes, para que mesmo quando vierem os tempos da aflição, olha só, você e sua casa não vão estar com medo não, você e sua família não vão estar apavorados não, porque vocês sabem quem vocês são no Senhor. Uma família que muitas vezes é acostumada a entrar no território do inimigo sem medo, porque sabe que o Senhor é quem vai trazer a paz, que vai trazer a proteção, o Senhor é quem vai trazer a vitória. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família inteira para a glória dele mesmo. Amém? Posso orar por você? Nós vamos orar? Eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas, não é? Quero orar pelas pessoas que estão passando por situações de dificuldade nesse momento. E eu quero que você me ajude aí, tá bom? Colocando os nomes aí, eu vou tentar ler enquanto eu oro, tá certo? Quando eu cheguei aqui na igreja, eu lembrei que eu deixei em casa meu caderninho de oração, mas vou tentar lembrar de alguns nomes, se eu esquecer de alguns. Acho que a Karine está aqui ainda comigo. Karine, coloca só mais uma vez o nome da sua mãezinha, o nome da sua tia, para que eu possa orar por elas, tá certo? Porque não estou bem lembrado, ficou anotado no meu caderninho de oração, tá? Vamos orar? Deixa Deus orar distante. Pai, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos que aqui está nesse momento, Pai. E te agradeço pelas famílias que te servem. Te agradeço, por Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Eu te peço pela vida do Júnior, Pai, que fez cirurgia hoje, que o Senhor seja com o Júnior e a Suiane, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo restauração, trazendo vida abundante, repreendendo da vida do Júnior todo mal agora, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pelo pai do Rogério, meu Deus, eu te peço, Pai, meu Deus, Pai, pela dona Francisca, eu te peço pela Edileuza e pela Fátima, que, meu Deus, estão também com esse momento, Pai, com enfermidade. Eu te peço pelo Samuel Albuquerque Rodrigues, ó Pai, pela vida, meu Deus, de quem mais aqui? Da Vanessa, te peço pela Cássia, meu Deus, ó Pai, te peço abençoe o Cleiton, te peço abençoe a Carol, meu Deus, a Mariana, te peço abençoe, meu Deus, também Samuel Albuquerque, a Flávia, o Cleiton, o William, oh Deus, abençoe também a vida do Pedro Medeiros, ó Pai, que está internado, Deus, Auricelmo, ó Pai, sustenta também a vida da Laide, meu Deus, da Fernanda, quem mais? Meu Deus, da Regina, Pai, da Carla, Deus, eu te peço pela vida, meu Deus, da Carla Silva, Senhor,
cada um que está aqui agora, meu Deus, a família da Jaqueline, Pai, abençoa a vida do Adriano, sua filha, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família que está nos vendo nesse momento, guarda, protege, meu Deus, a vida da Maria das Dores, ó Pai, meu Deus, a vida da Natália dos Santos, meu Deus, a vida de quem mais, meu Deus, ó Pai, família do Tiago, guarda cada um, Pai, sustenta esse pastor, esse irmão, ó Pai, da cidade de Quixadá, que sofreu essa ameaça, Pai, guarda a vida dos teus filhos, não permita que nenhum mal lhes aconteça, não deixa Satanás tocar nos teus filhos, ó Pai, livra de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida da Lorena, Senhor, a vida do Ina, livra os teus filhos de todo mal, que haja a saúde do Senhor, que haja a paz de Deus, a bênção do Senhor na vida de cada um, em nome de Jesus, para a glória dos Pai, amém. Se pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Queridos, Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês mais uma vez nessa semana, não é? E na semana que vem a gente está junto de novo, não é? A gente está junto de novo, todos os dias, às 18 horas, com essa live abençoada, para a glória do Senhor, tá bom? Sábado, amanhã, nós vamos ter o culto do Dux. Culto Dux é o culto dos jovens da igreja, é um culto maravilhoso, tá certo? Samuel vai estar levando a palavra mais uma vez. Eu quero convidar você a estar, né, conosco às 19 horas, vendo esse culto lindo da igreja Nova Criação, tá certo? Para os jovens da cidade, tá bom? Amanhã, sábado, às 19 horas, no YouTube, tá certo? No domingo, nós temos culto às 10 da manhã, e às 18 horas também pelo canal do YouTube Igreja Nova Criação, NC em Casa, tá certo? No domingo ainda, pelas 19 horas, você vai ter um culto muito interessante, até te convido a assistir, né? É o culto da NC Orlando, né? O culto da NC Orlando com os nossos pastores lá dos Estados Unidos, vão estar trazendo a palavra, uma bênção também, tá bom? Às 19 horas também no YouTube, NC Nova Criação Orlando, tá bom? Gente, um grande abraço para todos vocês, que o Senhor lhes abençoe de uma maneira poderosa, que Deus lhes concede com saúde, com paz e com muita alegria no Espírito, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.